Muito bem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 4. Acharam? Você pode acompanhar no seu celular, pode acompanhar no telão conosco. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-se o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que decaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pai querido, continua falando conosco esta noite, que a tua palavra possa ter livre curso hoje aqui, nesta noite, e que a nossa mente seja desarmada e o nosso coração aberto para o mover do teu Santo Espírito. Nos dê palavra de conhecimento e sabedoria nesta noite, que a tua unção seja derramada sobre este lugar e que alcance a todos em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que desligue o celular. Alguns, de forma desavisada, deixam o celular ligado e ele toca justo na hora da palavra. Para que a gente não perca a concentração, eu gostaria que você cooperasse nesse sentido, tá bem? Gostaria que vocês evitassem de andar, de conversar. Eu sei que vocês não têm conversado e tem respeitado, mas é apenas uma recomendação, para que a gente possa discorrer da melhor forma possível, tá bem? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o que agrada e não agrada a Deus. O que agrada e não agrada a Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que você faz para Deus? Tem alcançado o coração de Deus? Tem agradado a Deus? Qual é a tua unção? A tua unção é a unção de Abel ou é a unção de Caim? Nós lemos aqui que cada um deles fez uma oferta a Deus. Deus escolheu uma e desprezou outra. E é este o ponto que nós vamos trabalhar neste culto. O que você tem oferecido a Deus é fruto de quem você é. O que você tem oferecido a Deus é fruto de quem você é. E eu gostaria que você aprendesse alguns princípios que são elementares, básicos, mas vão fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje. Por quê? Porque em nossos dias, a maior parte do que nós fazemos de forma automática. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Tem gente que erra
não erra por mal, ele erra por conta do piloto automático. Ele erra porque ele não pensa mais. Ele age por impulso. Ele faz por fazer. E nós, como igreja de Jesus, neste tempo profético, nós temos que pensar se estamos ou não agradando a Deus. E aqui entra uma grande chave que eu quero compartilhar com vocês. O problema não estava em Abel ser pastor e Caim ser agricultor. Porque tem gente que diz assim: o que Abel tinha para oferecer, ele entregou. E o que Caim tinha para oferecer, ele entregou. Eu não entendo por que foi que Deus rejeitou a oferta de Caim. Nós lemos que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Caim também trouxe dos primogênitos, ou melhor, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para a oferta de Caim e para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eu tenho meditado ultimamente um pouco sobre isso. Eu estou trazendo essa minha meditação de semanas para vocês. Porque hoje nós temos uma igreja, não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da igreja em geral. Hoje nós temos uma igreja que está descomprometida com o reino, descomprometida com Deus. Uma igreja que acha que Deus vai aceitar qualquer oferta, qualquer sacrifício. E por conta disso, Deus rejeita. Deus desaprova. Você está entendendo aonde mora a problemática daquilo que perguntamos a Deus? Por quê? Porque nós achamos que Ele recebe aquilo que é oferecido de qualquer jeito, de qualquer forma. É importante você compreender que você tem que se alinhar com aquilo que Deus estabelece como princípio na sua palavra. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos lá uma riqueza de detalhes, quando Deus fala a respeito de tudo aquilo que o seu povo tinha que fazer, tudo aquilo que era projeto de Deus, como seria construído, a respeito dos rituais, a respeito de cada detalhe. Deus é um Deus de detalhe, Ele se preocupa com as minúcias, com as pequenas coisas, e nós não nos preocupamos, amados. Então nós temos que olhar para a palavra, e nós temos que ver um Deus que atenta para coisas assim mínimas, às vezes imperceptíveis. E o que nós vemos no Velho Testamento é que quando Deus reprova, por exemplo, alguma coisa, não era por conta somente daquilo que foi feito por desleixo, de forma negligente, de forma irresponsável, mas por conta do coração. Porque quando o teu coração não está no negócio, você não vai fazer com excelência. Você começa,
não demora muito, você desiste, abre mão, abandona. Então, a chave é o coração. Porque se o teu coração não estiver alinhado com Deus, o diabo vai tirar proveito disso. E você acha que está fazendo algo para Deus, mas aquele sacrifício vai estar sendo recebido pelo diabo. Olha como isso é forte. Você faz pensando que está fazendo para Deus, mas aquilo vai estar sendo recebido pelo diabo. Imagina só. Quero falar um pouquinho sobre o altar para vocês. Quando nós vemos pessoas sobre o altar, nós, no automático, pensamos que são pessoas de Deus. E quero crer que são. Só que, na verdade, nós sabemos que em muitas igrejas e muitos ministérios, alguns estão no altar contaminados, escravos do pecado. Ou seja, aquelas pessoas que deveriam estar sacrificando para Deus as suas vidas, estão em pecado oculto e secreto, estão contaminando o altar, e a oferta que elas oferecem, Deus não recebe. Deus não recebe o culto, Deus não recebe o louvor, Deus não recebe a adoração, Deus não recebe a oferta. E o povo é um povo sincero. O povo acha que Deus está em qualquer lugar, e que Deus fala através de qualquer boca. Deus não fala de qualquer lugar, e Deus não fala através de qualquer boca. Quando nós falamos de ministério, nós falamos de coração, de um coração aliançado, comprometido, um coração rendido a Deus. Por quê? Porque nós podemos fazer algo que temos talento para fazer de forma humana. Isso significa que a unção de Deus não vai testificar aquilo que nós fazemos. A pessoa pode ter uma boa oratória, pode falar bonito, pode convencer, mas nós entendemos que uma pessoa pode enganar poucas pessoas durante pouco tempo, muitas durante muito tempo, mas não todas durante todo o tempo. Chega uma hora que, se você não tirar a máscara, Deus arranca. E se tem algo que Deus exige de nós que estamos sobre o altar, é santidade. Ele não pede perfeição, mas Ele pede e exige santidade. Nós sabemos que a igreja é lugar dos imperfeitos, dos tortos. Mas nós estamos aqui buscando amadurecer, crescer, romper, mudar. Dia a dia nós precisamos nos converter. Muitas vezes nós vemos pessoas que são expostas por conta de um pecado não confessado, porque chega uma hora que Deus tem que tratar o altar. Olha como é sério o que eu vou te falar. Estas pessoas que teimam em ficar no altar, sem estar com uma vida reta diante de Deus, elas não estão servindo a Deus, elas estão servindo ao diabo. Elas não estão a serviço de Deus, elas estão a serviço do diabo. A unção que elas ministram, embora no nome de Deus, não é uma unção que vem de Deus, é uma unção que vem do diabo. E a pessoa não consegue se desprender dos seus pecados também. Na igreja, muitas vezes, se ouve muitos casos na mesma linha, por conta daquele determinado espírito que tem atuado na vida daqueles que estão sobre o altar. Então imagina só,
A pessoa que está fazendo em nome de Deus, na verdade ela não está trabalhando para Deus. Existe uma unção maligna sobre a vida dela, que cauteriza a mente, que cega e que endurece o coração. Aí a pessoa ela faz de qualquer jeito. Se ela morre, ela vai para o inferno. Deixa eu contar para vocês um testemunho pessoal. Eu atendi uma pessoa que me disse que era de uma igreja. O pastor morreu num acidente. A mulher foi até o lugar do acidente e ela pegou o celular do marido. Pastor, quando viu, tinha lá um monte de mensagens da sua amante. Uma mulher que também era da igreja. O diabo entra, amados, e nós precisamos ser de oração para poder orar pelo altar. Eu gostaria de falar com você que está em casa, com você que entende o que é reino. Você deve orar pelo altar da sua igreja. Você deve orar pelo seu pastor, pela sua liderança, pelo corpo de governo da sua igreja, por aqueles que são ponta de lança, para que Deus possa guardá-los e livrá-los de toda malignidade, porque o diabo ele trama o tempo todo. A Bíblia diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Queridos, este pastor morreu, e acredito que ele tenha morrido sem salvação, porque ele morreu no pecado. E o pior não está aí. A mulher dele também tinha um caso amoroso com outra pessoa da igreja. E eu estava atendendo uma mulher que disse: perdi o meu marido para a pseudo pastora da igreja. Deixa eu falar algo a vocês. Não estou falando isso para te assustar, mas eu estou falando isso para a gente purgar o altar, para a gente limpar o altar, para a gente entender o que é a seriedade do altar, para a gente orar e santificar o altar com as nossas orações, porque o diabo ele não dorme, não tira férias e não faz greve. Preste atenção. Não é porque alguém abriu uma porta, colocou ali umas cadeiras, e chama de igreja, que é igreja. O pastor ele precisa se preparar. O pastor ele tem que ter convicção do seu chamado. O pastor ele precisa vigiar. Para que ele não tropece. Amados, se os altares forem santificados, veremos um grande avivamento no nosso tempo. Por enquanto estamos tendo um despertamento. E o despertamento é a voz profética que anuncia o propósito de Deus. A igreja muitas vezes ela é omissa, porque ela quer frequentar qualquer lugar, ela quer estar com qualquer um. O que nós vemos de casos de rebelião, pessoas que saem das suas igrejas e por uma intenção errada abrem outras igrejas. Você tem que se perguntar: será que Deus está ali? Será que Deus está testificando este trabalho, endossando
este trabalho. Nós precisamos ser como aqueles que eram da igreja de Bereia. Precisamos ir para a palavra. Por quê? Porque nós estamos falando de salvação. Mas pastor, Deus ele olha a sinceridade do coração de cada um, é verdade. Mas se você embarcar num ônibus errado, num trem errado, num avião errado, você vai descer num destino errado. Isso que eu estou ministrando é algo muito sério e delicado. Não é para julgar ou para criticar, mas é para nós sararmos a igreja dos nossos dias. Não ore somente pela tua igreja, pelo altar da tua igreja, mas ore pelos altares de outras igrejas. Quantos escândalos! A Bíblia diz, é mister que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Ai daqueles que desviam um dos meus pequeninos. Melhor seria que pendurassem em seus pescoços uma pedra de azenha, uma pedra grande de moinho, e pulasse no mar. Pelo menos ele morria e ia para o inferno sozinho, não levava ninguém junto. Amados, é tempo de entendermos que não dá para ser igreja vivendo para o mundo, contaminados ainda pelas coisas do mundo. Tem gente que é mais mundo do que céu. Tem gente que dependendo da pregação ele não gosta. Aí eu digo, querido, o culto não foi para você, é para ele. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo quer falar à igreja. Nós queremos um avivamento, mas não vai ter avivamento se a igreja viver uma vida de omissão, de passividade, de negligência. A igreja precisa acordar. E tem gente levando a sua vida espiritual muito na flauta. Tem pastor que quer ser pastor de qualquer jeito. Um pastor conversou comigo e disse assim: olha, eu saí daquele ministério, mas eu vou continuar dando meu dízimo lá para ajudar o pastor. Meu dízimo de 5%. Eu disse, querido, eu não sei se você já estudou o assunto ou não. Tanto no grego como no hebraico, 10% fala da 10ª parte. Não existe dízimo de 5%. Dízimo é 10%. Nunca estudou. Eu me preparei durante 5 anos. E o preparo, amados, é algo contínuo na vida daquele que busca excelência. Você continua estudando, continua pesquisando, continua lendo, continua se aperfeiçoando. Não dá para interromper o processo, porque Deus vai te abençoar de acordo com a tua busca. Tem gente que vive uma vida medíocre porque estacionou naquilo que faz. Ele quer viver uma outra realidade, mas não existe outra realidade se não tiver empenho. Você precisa se esmerar, se sacrificar. Nós precisamos, amados, ter esta consciência, porque senão você é apenas um frequentador de igreja. Vem, assiste o culto, vai embora. Parece até que é crente. Durante muito tempo a gente dizia que quem era crente era por conta do cabelo comprido, não cortava as pontas, não usava joias, brincos, correntes. Aquele é crente porque não usa
pintura, maquiagem. Aquela irmã é crente porque ela não usa roupa de homem. Tem igreja que até hoje não pode usar uma calça comprida, porque é roupa de homem. A pessoa faz uma exegese errada do texto, e por conta disso aplica de uma forma errada. Tem pessoas que são religiosas, e esta foi a briga de Jesus no tempo dele com os fariseus. Quando a gente fala de fariseu, você pensa assim, fariseu é coisa ruim. Mas os fariseus começaram bem, até se desviar do propósito. Aí se tornaram hipócritas, porque eles não viviam mais aquilo que eles pregavam com a boca. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos bons em julgar, bons em criticar, bons em apedrejar. Quando conversamos com alguém, nós conversamos com pregos e martelo no bolso para crucificá-los. Às vezes nós não somos bênção na vida de um irmão, na verdade somos maldição, por conta da nossa língua, por conta da maldade do nosso coração, deformado por tantas coisas. Deus quer curar a sua igreja neste tempo, e não adianta taparmos o sol com a peneira e dizer que está tudo certo, não adianta passar o pano. O nosso desejo é que não houvesse separação na igreja, não houvesse divórcio, quebra de aliança, adultério, infidelidade, traição, prostituição. Este é o desejo do nosso coração. Nós trabalhamos para que haja reconciliação, conserto, mudança. Nós tratamos casais para que eles possam ser curados em seus relacionamentos. Nós gostaríamos que os filhos fossem criados na presença de Deus, mas você só procura a igreja quando o seu filho já foi aliciado pelo tráfico, pelo vício, pelo crime, pela marginalidade, pela bandidagem. Você não diz para o teu filho: hoje é domingo, nós vamos juntos como família para a igreja. Você pergunta assim: quer ir para a igreja? Ele diz: não, vou ficar no videogame. Você diz: tá bom, filho. Quando tem algum evento na igreja e você precisa botar a mão no bolso para investir no futuro do seu filho, você diz: ah, não. Mas quando ele quer ir para a balada, você nem questiona, você dá dinheiro, você patrocina, compra lá a camiseta, o abadá, camarote, para ele pular carnaval. Você apoia todas as deformidades de caráter do seu filho e da sua filha, ao invés de pedir para que Deus entre com cura lá dentro, libertação. O pai é o sacerdote do lar, ele precisa ser um intercessor, e ele precisa dar direcionamento à família, não qualquer direcionamento, mas a família precisa andar debaixo da nuvem, precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Senão o casamento não vai perdurar. Os filhos serão aliciados. Tem gente que diz: pastor, eu quero prosperidade. Mas como que Deus vai prosperar um coração que não quer abençoar o reino de Deus, a sua obra? Você diz: não, eu entrego alguma coisa quando dá, quando sobra. O nome disso é esmola. E Deus não precisa da nossa esmola. Deus, ele precisa da nossa melhor oferta. E essa foi a grande questão de Caim e de Abel. Ele podia ter pensado: qual é a oferta que agrada a Deus? Ele pensou: o que é conveniente para mim fazer?
Abel fez um sacrifício que apontava profeticamente para a cruz do Calvário. Agradou a Deus. O coração de Abel estava alinhado com Deus. Preste atenção, se o teu coração não estiver alinhado com Deus, você sempre vai fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. É por isso que você não consegue orar. Irmãos, são pouquíssimos crentes convertidos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, que tem uma vida de oração. A maior parte da igreja, não só da nossa, mas no geral, não conseguem orar. Sabe por quê? O diabo não deixa. A pessoa está debaixo de uma influência maligna, e a pessoa vive uma vida espiritual de paralisia. Ela não consegue orar, porque o diabo sabe que se esta pessoa começar a orar, ela vai viver o sobrenatural de Deus. A maior parte dos irmãos não conseguem jejuar, porque está debaixo de uma influência espiritual. Esse espírito maligno não deixa a pessoa se consagrar, porque ele sabe que se esta pessoa se consagrar, ela vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. A maior parte dos irmãos não conseguem ler Bíblia, não tem uma vida alinhada com a palavra. A tua vida tem que ter como base, esteio, fundamento, a Bíblia como vontade de Deus. Você já parou para pensar que os muçulmanos levam muito mais a sério ao Corão do que você leva a Bíblia? Você deveria fazer pela verdade o que muitos fazem pela mentira. Existem religiosos muito mais sinceros do que aqueles que se dizem crentes. Existem religiosos muito mais tementes do que aqueles que se dizem crentes. Eles param o dia, estendem o tapete e se curvam em direção à Meca para fazer sua oração. O crente só ora quando está com problema, quando passa por dificuldade, quando enfrenta alguma luta, aí ele vira espiritual. Por que Deus não aceita a oração dele como sacrifício, como oferta? Eu falei hoje que a maior parte das orações que fazemos são apenas para pedir, pedir, pedir. Nós mendigamos a bênção. O filho não precisa chegar para o pai e dizer: papai, pelo amor de Deus, me dá meu café da manhã. Papai, pelo amor de Deus. Mamãe, pelo amor de Deus, me dá o meu almoço. Papai, mamãe, pelo amor de Deus, me dá o jantar. Papai, pelo amor de Deus, posso tomar um banho. Mamãe, pelo amor de Deus, posso trocar de roupa. Mamãe, papai, pelo amor de Deus, eu posso dormir. O filho, ele é abençoado pelo pai, pela mãe. Não precisa mendigar. Ele recebe como direito este favor por conta do amor, não é por conta do merecimento, não. Se fosse por merecimento, todos nós ardiríamos no inferno. Mas nós temos que ser filhos conscientes. Deus me chamou com um propósito santo e divino. Eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso oferecer qualquer coisa de qualquer jeito. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que me arrumar antes para chegar no culto na hora certa. Eu preciso ter minha vida de oração todo dia. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Eu preciso jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu preciso separar o meu dízimo, a minha oferta, a minha semente, porque eu sou comprometido com Deus e a sua obra na terra. Você não está fazendo para homens.
quando você entende o que é esta santidade, o Espírito Santo, ele vai selar a tua relação com Ele. Você vai viver o que a gente chama de presença de Deus. Você acredita que tem gente que frequenta a igreja e nunca teve uma experiência particular, estreita, íntima, profunda com Deus? Às vezes tem mais experiência, emoção, sentimento lá no jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Bragantino, do que com Deus. A pessoa, ela é muito mais aficionada ao time, ela é muito mais fanática com o time, com o seu hobby, do que com as questões espirituais, porque ela nunca buscou uma experiência. Para ela tanto faz estar aqui na igreja da fé cristã, amanhã estar em outro ministério, daqui a pouco em outro lugar, e assim vai, como errante, como forasteiro, como turista. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Alguns criaram um vício, um mau hábito de não ter parada. Nós sabemos que a planta, que dá frutos, é aquela que cria raízes profundas aonde ela foi plantada. O diabo vai fazer de tudo para você ficar sendo levado por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra em Efésios 4. Olha o que diz a palavra em Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo de número 14. Olha o que diz: não sejamos mais como meninos inconstantes. Ou seja, a pessoa frequenta uma igreja, muitas vezes até durante muito tempo, mas ela não alcançou a maturidade, ela ainda continua fazendo meninice, criancice, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente ou fraudulosamente. Obrigado. Precisamos criar raízes. É como um casamento. Não é porque brigou, se desentendeu, você diz: eu vou sair um pouco. Aí, de repente, você encontra alguém, começa a desabafar com ela. Aí a pessoa diz: eu vivo a mesma situação que você. Aí cria-se aquela afinidade, e daqui a pouco os dois estão envolvidos sentimentalmente, porque foi um laço de Satanás. O nome disso é adultério. Espiritualmente também existe o que nós chamamos de adultério espiritual. Às vezes você não está bem na sua igreja, você vai conversar com um irmão que é de outro ministério, ele diz: por que você não vem para a minha igreja, conhecer a minha igreja? A igreja não é dele, a igreja é de Jesus. O nome disso é adultério espiritual. Como é que você tem que se comportar? Quando o irmão não está bem, você diz: amado, eu quero te ajudar para que você possa superar isso, superar essa crise. Conversa lá com o seu líder, com o presbítero, o pastor da igreja. Nomeie os teus sentimentos, se conserta. Isso vai agradar a Deus. E não você conservar no coração aquele sentimento de insatisfação. Olha só, neste processo, primeiro o diabo te fere, depois ele te deixa insatisfeito, e por último você se rebela.
Deus quer te abençoar, mas a tua vida deve ser um sacrifício agradável a Deus, uma vida de lealdade, uma vida de fidelidade. Tem gente que não consegue ser fiel e nem leal, primeiro com Ele e depois para com os outros, e principalmente com Deus. Você precisa compreender que o princípio da bênção está no coração, e Deus, Ele olha para o teu coração. E como é que está o teu coração? Confuso, você está sem direção, e a Bíblia diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. O Espírito Santo é aquele que nos dirige e nos leva a toda a verdade. Olha o que diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É por isso que nós temos irmãos que estão aqui há muitos anos. Mas pastor, peraí, eu vim de outra igreja. Tem irmãos que, se a gente não tivesse recebido, ele ia para o mundo, porque eles foram muito machucados aonde eles estavam. Irmãos que não viram bom testemunho no altar, bom testemunho dos oficiais da igreja, bom testemunho dos irmãos da igreja. Queridos, nós aprendemos a não colocar sujeira debaixo do tapete. Nós tratamos. Às vezes é muito delicado mexermos com a estrutura de engano, de mentira, de orgulho, mas nós precisamos curar a igreja. Você precisa ser curado, para você chegar e apresentar a Deus. Não é o teu melhor culto, porque culto não é só o que você faz aqui dentro, é o que você faz da sua vida. É mais importante o que você faz lá fora do que o que você faz aqui. Quem é você quando ninguém está te vendo? Por quê? Davi disse: para onde irei? Porque sei que os teus olhos estão em todos os lugares. Sabe o nome disso? Integridade, inteireza, em todos os sentidos. Aquilo que você quer fazer de errado vai te levar a cair num abismo profundo, muitas vezes sem volta. Eu me lembro de um garoto que assistiu um dos nossos cultos, participou de um dos nossos cultos, e eu chamei ele para frente e disse: olha, Deus quer falar com você. Eu disse assim: eu vejo um abismo profundo na tua frente, um buraco negro. Se você cair nele, é um caminho sem volta. Abandona as más companhias e se firma com Deus, e o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai te abençoar. No dia seguinte, ele foi fazer um roubo, matou um policial e foi preso, e puxou muitos anos de cadeia, porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Todos nós hoje estamos passando por um pente fino. Deus conhece a minha pessoa, Deus conhece você, Deus nos conhece a todos, Deus conhece quem está em casa, e é tempo de despertamento, é tempo de cura para a igreja. Deus quer nos corrigir, e precisamos ser tratados em todas as nossas deformidades, para que possamos ser instrumentos, canais, veículos, meios, ferramentas, vasos na mão de Deus. Agora, se você não ouve o que eu estou falando, um dia você vai estar diante do grande trono branco, e você
estará frente a frente com o reto juiz. E você dirá: Senhor, me perdoa. A Bíblia diz que aquele dia vai ser um dia de tremor e ranger de dentes, um dia de muito choro, o choro do arrependimento, por você não ter corrigido a sua vida, não ter se posicionado em Deus, não ter se entregado de verdade a Jesus. Todos nós estaremos um dia diante dele, e que você possa ser alcançado pela sua misericórdia. É tempo de mudança, é tempo de transformação, e a Bíblia diz que nós sozinhos não conseguimos mudar, mas o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Amados, o Espírito Santo é santo, nós não somos santos, e precisamos dele para sermos santos. Tem gente que diz: quando eu mudar eu vou para a igreja. A Bíblia diz: vinde como estais, porque é aqui que o Espírito Santo vai ensinar você a ser santo, vai ensinar você a mudar. Então preste atenção, os céus estão de bronze sobre a tua cabeça, as coisas não estão dando certo, você está indo de mal a pior, você não sente a presença de Deus. Você está sendo tentado na sua fé, o inferno tem se levantado. Eu quero te falar uma coisa: este culto vai gerar conversão em nossos corações, mudança e transformação. Hoje você vai se aproximar de Deus para nunca mais se afastar, se desviar, se distanciar. A diferença da oferta está no coração, na disposição de oferecer. Não foi apenas só o sacrifício. Eu acredito que eles aprenderam a sacrificar. Eles viram seus pais sacrificando. Eles aprenderam com alguém. Agora, a grande questão não está no que foi oferecido, mas em como foi oferecido. Isso é muito sério. Deus não aceita qualquer oferta antes de receber o que você entrega com as suas mãos. Ele recebe a oferta que você entrega com o seu coração. Vou repetir: Deus não aceita qualquer oferta antes de receber o que você entrega com as mãos. Ele recebe a oferta que você entrega com o coração. Então você tem que sondar o teu coração. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares de que tem alguma coisa, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, continua, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai se reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Olha só, como oferta tem tudo a ver com o coração. Como é que está meu coração para cultuar a Deus? Como é que está meu coração para servir a Deus? Como é que está meu coração para ofertar a Deus?
Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 14, a oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ok. Olha agora a oração do Pai Nosso. Capítulo 6, versículo 12. Vocês entenderam que se eu não exercitar o perdão que eu recebi dele, eu não serei perdoado? Tem gente que diz, eu não sou Deus para perdoar. Eu não sou Deus para perdoar. E é tão simples. É só dizer, eu perdoo. Eu libero. Eu abençoo. A tua vida não vai ficar mais atravancada por conta de um coração que o diabo contaminou com um espírito não perdoador. Eu sei que doeu. Eu sei que foi difícil. Ainda mais de quem foi, às vezes é de uma pessoa próxima, sangue do sangue. Você não esperava uma traição, mas preste atenção, nós somos o povo da reconciliação, nós somos o povo do perdão, nós somos o povo do amor. Mas peraí, pastor, eu não sou tonto, eu danço conforme a música, eu pago com a mesma moeda, bateu, levou. Seja como Jesus. Ele disse que se você bater, apanhar numa face, deve virar a outra face. Ah, pastor, sinto muito, eu não estou nesse nível hard. Nós precisamos morrer em nosso coração. Jesus, antes de dar o seu último suspiro na cruz, ele liberou o perdão sobre os seus algozes, aqueles que o sentenciaram à morte. Não só Roma, mas o sinédrio, os religiosos, de pendurado na cruz. Ele era amaldiçoado, cuspido, ultrajado. Ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se eles tivessem convicção de que você é filho e filha de Deus, que você quer viver uma outra realidade, eles não fariam isso. Se eles soubessem que era o Cristo, o Deus encarnado, o Messias, eles não fariam isso. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E na oração do Pai Nosso diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Imagina só, Deus te perdoa de acordo com a liberação do seu perdão. Você não perdoa a pessoa porque ela merece, você perdoa porque você precisa. E sabe o que é o perdão? É jogar no lixo, o lixo que jogaram em você. Deus quer curar você, Deus quer sarar você, Deus quer libertar você, Deus quer te chamar de filho, de filha. Eu quero te falar uma coisa, você vai experimentar de um grande e poderoso mover de Deus, coisas assim vão acontecer naturalmente na tua vida. Você diz, pastor, eu tentei durante tanto tempo acertar isso, mudar isso e não consegui. Pois é, você tentou, agora é Deus fazendo no teu lugar. Não é mais você fazendo com um braço de carne, agora é a graça e favor de Deus. Olha o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento,
dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Imagina, quando você briga com a mulher, a sua oração não passa do teto, tem que se consertar com ela, tem que liberar perdão, tem que reparar o altar, porque oferta tem tudo a ver com o coração. E como que a gente vive? É inveja. Por que o outro prospera e eu não prospero? Por que o outro tem e eu não tenho? Por que acontece na vida do outro e na minha não acontece? Inveja, ciúme, egoísmo, individualismo, orgulho, arrogância, soberba, malícia, rebeldia, murmuração. O que é murmuração? É reclamar em voz alta ou voz baixa. Então, quando Deus olha o teu coração, o que está aí dentro? Entulhando você e separando você de Deus. Abandona isso. Deixa eu falar de mim. Eu fui religioso durante um bom tempo da minha vida, e muita coisa não dava certo. Eu tinha projetos, eu sonhava e apresentava diante de Deus, mas os céus não podiam me ouvir, porque a minha mente estava cauterizada, o meu coração estava endurecido, eu era mais carne do que espírito. Até um dia que eu tive minha experiência com Deus, e posso afirmar aos irmãos hoje, diante do Senhor, com todo o temor, que hoje eu sou mais céu do que terra. Hoje eu sou um pastor, depois de quase 30 anos de ministério, mais vivido, mais experimentado, mais abalizado e mais convertido. Hoje eu posso estar nesse altar e com toda humildade dizer para os irmãos: eu faço com sinceridade, honestidade, transparência, integridade. Eu procuro andar na luz. Não sou perfeito. Não sou perfeito. Mas aqueles pecados básicos, triviais, corriqueiros, a gente não pode viver. Ter aquele pecado oculto, secreto, aquele pecado de estimação. O teu vício às vezes não é droga, o teu vício é pornografia, o teu vício é prostituição. Hoje é dia da gente se limpar. Você pode cometer erros sem o dolo, sem a intenção. Você não teve a má fé. Poder você pode, mas não deve. A Bíblia diz que não convém todas as coisas. É aí que você vai fazer a grande diferença para o mundo, em ser quem você é. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você é diferente. Às vezes você não prega com a boca, você prega com o teu testemunho, e as pessoas vão dizer: você é diferente. Sabe, nós podemos até subir aqui em cima e cantar para vocês, não significa que tem unção, porque unção vem com a vida, vem quando a gente busca a retidão, quando a gente anda na justiça de Deus. Nós não queremos apenas cantarolar, exibir técnica e mostrarmos o quanto nós somos bons, porque nós estamos longe de ser. E o grande segredo é isso, como Paulo disse: miserável homem que sou. Nós precisamos reconhecer primeiro a nossa miserabilidade
diante do Senhor para Ele nos abençoar, porque enquanto não tiver vida no altar, a gente apenas canta, não louva e não adora. Enquanto não tiver unção, é apenas coreografia, sem dança profética. A pessoa ela pode pregar, ensinar e ministrar, mas sem o endosso e testificação do Espírito. Por isso, nós precisamos entender que reino de Deus é vida, é ministrar a nossa vida sobre outra vida. Você não tem como pregar aquilo que você não vive, dar aquilo que você não tem. Isso é tempo da igreja crescer, da gente se respeitar. Você não pode se atrever a falar mal do teu irmão, apontar o dedo para ele e criticá-lo. A igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. A igreja precisa aprender a amar, derramar amor. Muitas vezes nós somos muito precipitados em julgar. A gente fala o tempo todo de alguém ou de alguma situação. A unção vai embora, a unção nos deixa. Aí nós vamos ser crentes carnais, fazendo aquilo que é espiritual, mas não significa que Deus aceita, não significa que Deus recebe. O que eu quero de vocês a partir de hoje: nunca mais falem contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ungido de Deus. Deixa Deus tratar com ele. Mas não significa que vocês devem estar debaixo da autoridade deles. Você deve ser uma pessoa de oração, de intercessão, de jejum, mas você deve amar com quem você anda. Pode ser o líder da tua célula. Se você percebe alguma coisa que não está legal, chama ele em amor e corrige. Se ele te ouvir, você ganhou um amigo, ganhou um irmão. Se não te ouvir, você procura a liderança da igreja, como diz a palavra de Deus. Procura o pastor. Nós temos tantas coisas boas para falar dos irmãos. Vamos trabalhar nessas coisas boas. Vamos procurar elogiar. Estar cada vez mais apaixonado por esse ministério, a Igreja da Fé Cristã. É a nossa igreja local, é o vaso onde o Senhor nos plantou. Tenha aliança, tenha fidelidade, seja leal, crie raízes profundas, desenvolva os teus dons, aprimora o teu ministério, sirva em algum departamento, abra uma célula futuramente na sua casa, seja um líder de célula. Procura ter uma experiência com Deus. Do mesmo jeito que o Senhor me alcançou, me curou, me sarou, me libertou, Ele vai fazer com você. Amados, eu não sou o melhor pastor, tem pastor melhor do que eu, tem igreja melhor do que a nossa, tem pastores que pregam assim de uma forma maravilhosa. Eu aprendo muito com eles e até imito, mas estou longe de ser como eles. Cada um tem o seu chamado específico, mas eu estou muito feliz com o meu chamado e com aquilo que Deus entregou na minha mão para fazer. Eu amo demais vocês e não quero trocar a nossa igreja por nenhuma outra igreja. Eu quero ser o melhor pai espiritual que eu possa ser, e a nossa liderança tem sido inspirada nesse testemunho, para cuidar bem de vocês. Então nós não podemos só fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua. E preste atenção, você vai viver o novo e o diferente na sua vida em nome de Jesus. A igreja deste tempo não pode oferecer fogo estranho para o Senhor, qualquer coisa. Olha o que diz em Malaquias capítulo 1 versículo 14: pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre todos os gentios. Preste atenção, quando você for oferecer oferta, você tem que ter a revelação
de quem é que vai receber. Se você estiver fazendo para homens, já é suficiente, está muito bom, qualquer coisa serve. Mas se você está fazendo para Deus, Ele perscruta o teu coração, esquadrinha o teu espírito, Ele te conhece na intimidade,